Ora, muito boas tardes, pessoal. Espero que esteja tudo bem convosco e bem-vindos ao 24º dia dos 31 dias de horror, o segmento na minha experiência das aventuras fantásticas, na qual entre os dias 1 de outubro até o dia 31 eu irei apresentar a cada dia um livro-jogo de terror diferente. Ora bem, eu já apresentei aqui livros-jogos maioritariamente ao longo destes dias, escritos em inglês, originalmente. Já mostrei livros-jogos escritos em espanhol. Já mostrei livros-jogos traduzidos para português. Mas eu ainda não tinha trazido um livro-jogo escrito por um português. E hoje é o dia em que eu irei apresentar um livro-jogo escrito em Portugal por um autor português. E o livro-jogo que eu trago é A Casa dos Espíritos. Este não é o primeiro trabalho deste autor, chama-se Luís Diniz. Este é, na verdade, o seu segundo trabalho. O primeiro é O Sacerdote das Trevas, que, embora tenha este nome, eu não sei se enquadraria propriamente num livro-jogo de terror. O Sacerdote das Trevas tem é uma componente mais de fantasia medieval, muito dentro da dinâmica da maior parte dos livros-jogos que existem, não é? Que aproveitam muito, bebem muito da parte de fantasia, da parte da magia, sword and sorcery, que proliferam muito neste género. Enquanto a Casa dos Espíritos é mais dentro da onda do terror contemporâneo, como nós vemos na Mansão Diabólica. E eu trago muitas vezes a Mansão Diabólica para este segmento. Porque é de facto, e como eu disse há uns dias, parece ser de facto um género que muita gente gosta de pegar e desenvolver à sua maneira. E a Casa dos Espíritos não deixa de ser também um take original e bastante interessante. Agora, do que é que se trata então a Casa dos Espíritos? A Casa dos Espíritos é um livro em que nós interpretamos uma personagem que tem sonhos de coisas que depois acabam por acontecer, tem estas premonições e então começa a ter, a dada altura, pesadelos com uma determinada casa. Uma casa desconhecida, uma casa que não sabe bem onde é que fica, é uma casa misteriosa. E quando tentamos saber um bocadinho mais acerca da casa, e atenção, isto é eu não diria que isto é o background, mas isto é praticamente o primeiro parágrafo, não é? A primeira secção do livro, não é? Ao contrário de muitos livros-jogos, não existe propriamente um background aqui, não existe um texto introdutório do setting antes de passarmos para a primeira referência, ou seja, já nos é tudo entregue logo na primeira referência, o que também é execuível, não há assim nada de errado nem estranho nisso. E então, quando nós investigamos a casa, descobrimos que ela afinal nem está assim tão longe e vamos lá investigar. E é aqui que depois existe a própria aventura, não é? Que é nós investigarmos a propriedade onde a propriedade dos nossos sonhos. Podemos dizer isto. A premissa pode ser bastante simples. No entanto, e algo que eu gosto imenso neste livro, é que enquanto na Mansão Diabólica nós praticamente entramos na casa, o que, tendo em conta o contexto, faz sentido, porque na Mansão Diabólica nós somos uma pessoa que foi apanhada numa tempestade, o carro não funciona, não é? Tivemos um acidente, o carro não funciona, está a chover a potes e nós queremos é abrigar-nos, e então a primeira coisa que nós fazemos é tentar entrar na casa. Aqui, embora existam momentos em que nós possamos apanhar chuva, não é? Porque o tempo está assim meio nublado, está assim meio duvidoso e podemos apanhar chuva, nós podemos, antes de entrar na casa, podemos fazer uma exploração pelo terreno em redor. E só neste bocadinho de aventura já demonstra uma grande variedade de escolhas e uma grande variedade de coisas que nos pode acontecer. E eu acho isso muito bom. Isto enriqueceu fortemente esta narrativa. Este livro tem exatamente 400 parágrafos, ao contrário de muitos livros-jogos. Ao contrário de muitos livros-jogos que colocam
o primeiro parágrafo, não é? A primeira secção como o início da história e o último parágrafo como o fim da história, aqui o número 400 não é o fim. Também não é um final feliz, também não é um final triste, é uma referência que tem escolhas. Portanto, o final verdadeiro está a algures lá pelo meio do livro. Eu devo dizer, eu não cheguei ao fim deste livro, porque A Casa dos Espíritos é difícil. É bastante difícil. E eu não senti isso quando eu li O Sacerdote das Trevas. O Sacerdote das Trevas tem um bocadinho mais. É mais simples, tem uma premissa mais simples, mas não achei assim tão difícil porque a experiência também foi muito curta. A Casa dos Espíritos, eu posso dizer que eu joguei 2 vezes e em ambas as vezes a experiência também posso considerar como curta porque o livro é difícil e perdi. Perdi e logo, pouco depois de eu ter entrado na casa. Que este livro tem uma dificuldade que está quase a par da dificuldade da Mansão Diabólica. Embora eu acho que a Mansão Diabólica seja um bocadinho mais... como é que eu ia dizer? A Mansão Diabólica, embora seja difícil, permite-nos avançar quase até metade antes que alguma coisa nos aconteça. Aqui a Casa dos Espíritos, embora não seja tão complicada durante a nossa exploração à volta, assim que entramos em casa, qualquer coisa pode acontecer. E eu vou dizer isto. E se vocês lerem a Casa dos Espíritos, não entrem logo na casa. Explorem o máximo que puderem, porque o que vocês encontrarem pode ser fulcral na vossa sobrevivência depois no interior da casa. Façam sempre esta exploração. Em termos de mecânicas de jogo da Casa dos Espíritos, Luís Diniz não esconde a sua paixão pelas aventuras fantásticas e obviamente que eu também não escondo isso. E ele mostra não só isso através das suas introduções, mas também na forma como ele apresenta a mecânica de jogo. Porque tanto este livro como O Sacerdote das Trevas vão beber, fazem quase... Eu não quero estar aqui a dizer que é uma cópia exata das regras das aventuras fantásticas, embora dizendo que não é, estaria um bocadinho a desculpar este livro, enquanto eu há uns dias eu culpabilizei um outro livro-jogo português que é o Terror no Porto, que copia a descarada estas regras. A diferença é que o Terror no Porto pareceu ser feito de uma forma muito, como é que eu ia dizer, preguiçosa. Porque é uma aventura muito curta, muito simples, muito rápida, muito pouco descritiva. Terror no Porto, a única coisa que nós temos no Porto é o início e depois nós vamos para outro mundo e não há sequer, não há Porto e muito menos terror. Ao menos a Casa dos Espíritos nós notamos, não é, que houve planeamento, que houve um bom design do jogo, muito melhor do que aquilo que acontece no Sacerdote das Trevas, mas eu não vou muito a fundo na história do Sacerdote das Trevas, isso vou deixar para outro vídeo. Mas enquanto o Sacerdote das Trevas, e isto em termos de mecânica, vai copiar muito daquilo que é as aventuras fantásticas, ou seja, temos as pontuações de perícia, força e sorte. Na Casa dos Espíritos nós temos estas pontuações, juntamente com uma pontuação extra que é coragem, que podemos quase considerar como uma pontuação de medo da Mansão Diabólica, só que não exatamente. No entanto, ao contrário do Sacerdote das Trevas, a Casa dos Espíritos não tem combate. E nós utilizamos estas pontuações, mas como não há combate, nós temos que utilizá-las de outra forma. E então a perícia e a sorte são utilizadas para serem testadas, portanto, utilizando as regras das aventuras fantásticas. E a força representa a nossa vida. A coragem representa a nossa capacidade, não é, de suportar as diferentes provações. Embora o que nós vemos na Mansão Diabólica é que a pontuação do medo tem um valor máximo e o nosso objetivo é não atingir esse valor.
Na coragem, nós estabelecemos, não é? Na Casa dos Espíritos, nós estabelecemos uma pontuação de coragem e aí depois a coragem vai diminuindo e o objetivo é não chegar a zero. Portanto, é o contrário que nós, temos que fazer. Agora, outra das regras que o Luís Diniz implementou aqui é que, tirando a força, e eu agora até, pronto, eu agora estou aqui a falar um bocadinho de memória, tirando a força, a perícia e a sorte podem aumentar acima dos valores iniciais. O que não é mau, tendo em conta que as aventuras fantásticas costumam fazer bastante o contrário, ou seja, principalmente os livros do Ian Livingstone, que uh, são bastante são implacáveis no que toca a cortar-nos a perícia. Aqui nós podemos aumentar esses valores acima dos valores iniciais, o que é uma boa forma de criar, pronto, de facilitar um bocadinho mais a própria navegação do livro. No entanto, é assim, existem escolhas aqui, existem objetos que nós precisamos saber, existem informações que nós precisamos adquirir e, e isso não torna a própria aventura fácil. Portanto, nós podemos ter as pontuações ao alto, mas se nós falharmos naquela informação, se nós não tivermos conhecido uma determinada personagem, ou se nós não tivermos um determinado objeto, nós podemos morrer, e morrer muito facilmente. E foi isso que me aconteceu. Hum, por exemplo, a forma como este livro está escrita, e este livro está muito bem conseguido. Eu acho que este é... Eu, eu agora pegando, eu não li todos os livros-jogos escritos em Portugal. E são muito poucos, e não estou sequer a incluir o meu. Eu não estou sequer a incluir o meu livro, que ainda hei de apresentar neste canal um dia. Mas eu posso dizer que se calhar A Casa dos Espíritos é capaz de ser o melhor livro-jogo português que eu alguma vez li. O Sacerdote das Trevas tem ali alguns problemas, ele copia ali um bocado à descarada as regras das Aventuras Fantásticas. A Casa dos Espíritos não. A Casa dos Espíritos dá-nos um take muito diferente e, embora pegue nas pontuações, dá-nos um take diferente, não é? Uma abordagem diferente a como utilizá-las e também a como estabelecê-las, porque elas são estabelecidas de uma maneira ligeiramente diferente daquilo que temos nas Aventuras Fantásticas, principalmente na parte da força. Portanto, existe esta dinâmica que, pronto, diminui um bocadinho a parte da jogabilidade, a parte das mecânicas, mas o objetivo aqui não é termos uma personagem lutadora. Aqui nós somos uma personagem mais que está a investigar a mansão e os mistérios em redor dela. Mas isso não torna, lá está, isso não torna a experiência menos difícil. Este é um livro muito difícil. Eu posso dizer que da primeira vez eu perdi pouco depois de ter entrado na cave da casa, quando a minha personagem cai num buraco e somos atacados por ratos e pergunta-nos se nós conhecemos algum gato de pelo azul. E este livro tem formas anti-batota bastante eficazes, porque nós tínhamos que pegar no nome do gato, em cada letra do nome do gato, convertê-la nos números correspondentes, não é? A1, B2, C3 e por aí fora, somar tudo e depois ir para a referência do resultado. Eu, como não tinha conhecido nenhum gato, eu tinha perdido ali. No segundo, da segunda vez que eu joguei, aí já consegui encontrar o gato. Durante a exploração exterior, eu fui para o outro lado e consegui encontrar o gato. Eu acho que fiz isso de propósito. Eu fui mesmo ao mesmo local dos ratos para ter para ter a divergência no caminho em que eu, pronto, mostro que conheci o gato desta vez. Mas pouco depois eu encontrei uma outra personagem que me matou, que matou a minha personagem, que me matou porque a minha pontuação de coragem chegou a menos de 3. E então a minha personagem ficou paralisada de medo e foi morta. Portanto, este livro não é fácil. É um livro implacável, mas não menos interessante. E eu acho que ok, ninguém tira o mérito à Mansão Diabólica de ser um dos melhores livros. Continua a ser um dos meus favoritos, se não for o meu favorito. No entanto, A Casa dos Espíritos
Bem, este livro merece ser reconhecido como, para mim, o segundo melhor livro-jogo de Casa Assombrada. Se pudermos considerar aqui isto um subgénero de terror. Um dos melhores livros-jogos de terror que eu alguma vez li. E o segundo melhor livro-jogo que tem esta dinâmica, não é? Este género da Casa Assombrada. E eu recomendo vivamente a que vocês leiam este livro. Também recomendo o Sacerdote das Trevas, mas o Sacerdote das Trevas é para quem gosta mais de uma dinâmica mais de capa e espada. E aqui é mais uma dinâmica de terror mais contemporâneo e investigativo, com elementos sobrenaturais. E acaba por ser bastante interessante. Para quem cresceu com as Aventuras Fantásticas, vai notar muita familiaridade com o Sacerdote das Trevas e vai notar uma dinâmica diferente e uma abordagem mais interessante e mais inventiva ou mais criativa das mecânicas de jogo que foram implementadas na Casa dos Espíritos. Portanto, eu recomendo vivamente a que leiam este livro e o seu predecessor, não é? Porque nós temos que apoiar os autores portugueses, temos que apoiar estas iniciativas, e ainda bem que há mais pessoas aqui em Portugal que gostam desta literatura, gostam destes livros e querem trazer este género literário de volta para Portugal. E isso é de louvar, e esforços como este que o Luís Diniz fez são bem-vindos e são de incentivar, porque nós precisamos de ter mais deste género de literatura em Portugal. E pronto, este foi o meu 24º vídeo. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gosto. Se não gostaram, cliquem em não gosto. Usem a caixa dos comentários para dar sugestões, opiniões, aquilo que bem entenderem. Subscrevam no canal, cliquem no sino para continuar a receber notificações dos vídeos que vão saindo, não só deste segmento, mas também vídeos futuros que irei eventualmente fazer. E eu espero muito sinceramente contar com a vossa presença no vídeo da manhã. Até uma próxima.